12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Jordan B. Peterson. 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Jordan B. Peterson. Prefácio e introdução. O prefácio do livro 12 Regras para a Vida, escrito pelo Dr. Norman Doidge, apresenta uma reflexão profunda sobre a natureza e a necessidade das regras na sociedade humana. Doidge estabelece um paralelo entre as 12 regras de Peterson e os 10 mandamentos, destacando a ambivalência humana em relação às regras. Por um lado, ansiamos por liberdade, por outro, necessitamos de estrutura. O prefácio também introduz Jordan Peterson como um pensador interdisciplinar que combina psicologia, neurociência, mitologia e filosofia para abordar questões fundamentais da existência humana. Na introdução, Peterson estabelece o cenário conceitual para suas regras, apresentando a dualidade entre ordem e caos como elementos fundamentais da existência humana. A ordem representa o conhecido, o familiar, o estável, o território explorado. O caos, por sua vez, é o desconhecido, o imprevisível, o que ainda não foi mapeado. Peterson argumenta que uma vida significativa requer navegar habilmente entre esses dois domínios, sem cair completamente em nenhum deles. As regras apresentadas no livro são oferecidas como um guia para esse difícil equilíbrio, nascidas de suas respostas a perguntas no site Quora, de suas experiências clínicas como psicólogo e de suas reflexões sobre textos antigos e modernos. Peterson explica que as regras não são meras imposições arbitrárias, mas princípios derivados da sabedoria acumulada ao longo da história humana, codificada em mitos, religiões e tradições filosóficas. Elas representam estratégias testadas pelo tempo para lidar com os desafios fundamentais da existência. O autor também esclarece que, embora as regras possam parecer simples à primeira vista, cada uma delas contém camadas de significado e aplicação prática que se desdobram ao longo dos capítulos. Regra 1. Costas eretas, ombros para trás. Na primeira regra, Peterson utiliza a hierarquia das lagostas como uma metáfora biológica para explicar como a postura física afeta a nossa neuroquímica e posição social. As lagostas competem por território e status, e os vencedores experimentam níveis mais elevados de serotonina, um neurotransmissor associado à confiança, felicidade e redução da ansiedade. Os perdedores, por sua vez, apresentam níveis mais baixos de serotonina e adotam posturas corporais submissas. Peterson argumenta que os humanos, apesar de bilhões de anos de evolução nos separando das lagostas, compartilham mecanismos neurológicos semelhantes relacionados à hierarquia social. Nossa postura física não apenas reflete nosso estado mental, mas também pode influenciá-lo. Quando adotamos uma postura ereta e confiante, costas eretas, ombros para trás, enviamos sinais ao nosso cérebro que podem aumentar os níveis de serotonina, melhorando nossa resposta ao estresse e aos desafios. O autor explica que essa postura não é apenas física, mas também metafórica. Representa uma disposição para enfrentar o sofrimento da vida voluntariamente e com coragem, em vez de se curvar sob seu peso. Peterson enfatiza que a vida inevitavelmente contém sofrimento, e nossa escolha está em como respondemos a ele. Ao endireitar nossas costas, assumimos responsabilidade por nossa existência e nos colocamos em uma posição para lidar melhor com as adversidades. Peterson também aborda como nossa posição na hierarquia social afeta praticamente todos os aspectos de nossa vida, desde oportunidades de emprego até relacionamentos românticos e saúde. Ele argumenta que, embora as hierarquias possam ser opressivas quando corrompidas, elas são estruturas inevitáveis e até necessárias nas sociedades humanas. A solução não é tentar eliminar todas as hierarquias, mas aprender a navegar por elas com integridade e força interior. Regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Na segunda regra, Peterson observa um fenômeno curioso. Muitas pessoas são mais diligentes em cuidar de seus animais de estimação do que de si mesmas. Elas seguem rigorosamente as prescrições veterinárias para seus animais, mas negligenciam os próprios cuidados médicos e de bem-estar. O autor explora as razões psicológicas profundas para essa autonegligência, que frequentemente incluem sentimentos de culpa, autocrítica e uma sensação de não merecimento. Peterson argumenta que essa tendência à autonegligência tem raízes em nossa capacidade de perceber nossas próprias falhas e imperfeições.
Diferentemente dos animais, somos conscientes de nossas limitações morais e intelectuais, o que pode nos levar a concluir que não merecemos cuidados. No entanto, o autor desafia essa visão, afirmando que temos uma responsabilidade moral de cuidar de nós mesmos, não apenas por nosso próprio bem, mas também pelo bem daqueles que dependem de nós e se importam conosco. O autor sugere que devemos nos tratar como se fossemos alguém por quem somos responsáveis e de quem cuidamos. Isso significa estabelecer rotinas saudáveis de sono, alimentação adequada, exercício regular e buscar tratamento médico quando necessário. Também significa ser gentil consigo mesmo, reconhecendo que, como seres humanos, somos imperfeitos, mas ainda assim valiosos e dignos de cuidado. Peterson também aborda a importância de negociar consigo mesmo, tratando-se como trataria um amigo ou um filho. Em vez de impor regras rígidas e punitivas, devemos encontrar maneiras de nos motivar e recompensar por comportamentos saudáveis. O autor enfatiza que esse autocuidado não é egoísmo, mas uma forma de responsabilidade que nos permite ser mais úteis e presentes para os outros em nossas vidas. Regra 3. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Na terceira regra, Peterson aborda a importância crucial das amizades e dos círculos sociais que escolhemos manter. O autor observa que muitas pessoas tendem a se associar com aqueles que não as desafiam ou que, em alguns casos, até as puxam para baixo. Essa tendência pode surgir de uma baixa autoestima, da crença de que não merecemos amigos melhores, ou simplesmente do conforto de permanecer em relacionamentos familiares, mesmo quando são prejudiciais. Peterson argumenta que amizades genuínas e saudáveis são aquelas em que ambas as partes desejam sinceramente o melhor uma para a outra. Isso significa que amigos verdadeiros não apenas nos aceitam como somos, mas também nos encorajam a crescer, a enfrentar nossos medos e a desenvolver nosso potencial. Eles celebram nossos sucessos sem inveja e oferecem críticas construtivas quando necessário, sempre com o objetivo de nos ajudar a melhorar. O autor também alerta sobre os perigos de relacionamentos tóxicos, nos quais uma ou ambas as partes secretamente desejam o fracasso da outra, seja por inveja, ressentimento ou para validar suas próprias escolhas de vida. Esses relacionamentos podem drenar nossa energia, minar nossa confiança e nos impedir de buscar uma vida melhor. Peterson enfatiza que temos a responsabilidade de escolher cuidadosamente com quem passamos nosso tempo, reconhecendo o profundo impacto que essas escolhas têm em nossa trajetória de vida. Peterson sugere que devemos ter a coragem de nos afastar de relacionamentos que consistentemente nos puxam para baixo, mesmo quando isso é doloroso ou socialmente desconfortável. Em vez disso, devemos buscar amizades com pessoas que nos inspiram, que têm qualidades que admiramos e que genuinamente se importam com o nosso bem-estar. O autor conclui que essas amizades positivas não apenas melhoram nossa qualidade de vida, mas também nos ajudam a nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Regra 4. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Na quarta regra, Peterson aborda a armadilha da comparação social, um problema que se intensificou significativamente na era das redes sociais. O autor argumenta que comparar nossa vida, realizações e posses com as de outras pessoas é um caminho quase garantido para a infelicidade e o ressentimento. Isso ocorre porque sempre haverá alguém mais bem-sucedido, mais atraente ou mais talentoso em algum aspecto específico. Peterson explica que cada indivíduo possui uma trajetória única, moldada por circunstâncias, talentos, limitações e escolhas particulares. Portanto, comparações diretas entre pessoas diferentes são fundamentalmente injustas e imprecisas. Em vez disso, o autor propõe que façamos comparações com nós mesmos ao longo do tempo, observando nosso próprio progresso e desenvolvimento. O autor sugere que estabeleçamos metas pessoais realistas e trabalhemos consistentemente para alcançá-las, celebrando pequenas vitórias ao longo do caminho. Ele enfatiza a importância de reconhecer e valorizar até mesmo os menores avanços, pois melhorias incrementais, quando sustentadas ao longo do tempo, podem levar a transformações significativas. Peterson argumenta que essa abordagem não apenas é mais justa, mas também mais motivadora, pois nos permite ver claramente nosso próprio crescimento. Peterson também discute como essa regra se relaciona com a inveja e o ressentimento. Quando nos comparamos constantemente com os outros, tendemos a nos concentrar apenas em suas qualidades positivas visíveis, ignorando suas lutas e desafios invisíveis.
Isso cria uma visão distorcida da realidade que alimenta sentimentos negativos. Ao focar em nossa própria jornada e progresso, podemos desenvolver uma atitude mais saudável e construtiva em relação a nós mesmos e aos outros. Regra 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Na quinta regra, Peters aborda a delicada questão da disciplina infantil e da educação dos filhos. O autor argumenta que muitos pais modernos, por medo de traumatizar seus filhos ou por desejo de serem seus amigos, evitam estabelecer limites claros e aplicar disciplina consistente. No entanto, essa abordagem permissiva, segundo Peterson, acaba prejudicando as crianças a longo prazo. Peterson explica que as crianças precisam de regras e limites para aprender a se comportar socialmente e a regular suas próprias emoções e impulsos. Quando os pais falham em estabelecer esses limites, as crianças frequentemente desenvolvem comportamentos que as tornam desagradáveis não apenas para os pais, mas também para outras pessoas. Eventualmente, essas crianças serão rejeitadas socialmente, o que causará sofrimento muito maior do que a disciplina parental apropriada. O autor enfatiza que a disciplina deve ser aplicada com amor e consistência, não com raiva ou arbitrariedade. O objetivo não é punir, mas ensinar. Peterson sugere que os pais devem estabelecer o mínimo necessário de regras, mas garantir que sejam seguidas consistentemente. Ele também recomenda que a disciplina seja proporcional à infração e aplicada imediatamente após o comportamento indesejado, para que a criança compreenda claramente a conexão entre suas ações e as consequências. Peterson argumenta que disciplinar adequadamente os filhos é, na verdade, um ato de amor e responsabilidade. Ao ensinar às crianças os limites sociais e comportamentais necessários, os pais as estão preparando para serem adultos funcionais e socialmente competentes. O autor conclui que pais que disciplinam seus filhos com sabedoria e consistência estão, na verdade, demonstrando mais amor do que aqueles que permitem que seus filhos façam o que quiserem por medo de não serem amados. Regra 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Na sexta regra, Peters aborda a tendência humana de culpar fatores externos pelos próprios problemas e fracassos. Muitas pessoas direcionam sua frustração para o sistema, a sociedade, o governo ou outras instituições, enquanto ignoram as áreas de suas próprias vidas que estão em desordem e que poderiam ser melhoradas com esforço pessoal. Peters argumenta que, antes de tentar consertar problemas complexos no mundo exterior, devemos primeiro colocar nossa própria vida em ordem. Isso significa assumir responsabilidade pessoal pelas áreas que estão sob nosso controle direto, nossos hábitos, nosso ambiente físico, nossos relacionamentos próximos e nossas escolhas diárias. O autor sugere que começar arrumando seu quarto, literal e metaforicamente, é um primeiro passo tangível e acessível para desenvolver disciplina e competência. O autor explica que essa abordagem não é apenas prática, mas também ética. Há uma certa arrogância, sugere Peterson, em presumir que podemos resolver problemas sociais complexos quando ainda não conseguimos gerenciar adequadamente nossa própria vida. Além disso, ao focar primeiro em melhorar a nós mesmos, desenvolvemos a humildade, a competência e a credibilidade necessárias para eventualmente contribuir de maneira significativa para questões maiores. Peterson também conecta essa regra à ideia de que mudanças sociais positivas frequentemente começam no nível individual e se expandem organicamente. Quando cada pessoa assume responsabilidade por sua própria vida e seu ambiente imediato, o efeito cumulativo pode ser transformador. O autor conclui que essa abordagem de baixo para cima para a mudança social é geralmente mais eficaz e menos propensa a consequências não intencionais do que tentativas grandiosas de reestruturar a sociedade de cima para baixo. Regra 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Na sétima regra, Peterson estabelece uma distinção fundamental entre buscar o que é conveniente, prazer imediato, e buscar o que é significativo, propósito maior. O autor argumenta que muitas pessoas, especialmente na sociedade moderna orientada ao consumo, são atraídas pela gratificação instantânea e pelo caminho de menor resistência, evitando o desconforto e o esforço necessários para construir uma vida com significado profundo. Peterson explica que o sofrimento é uma parte inevitável da existência humana. Ninguém escapa da dor, da perda, da doença ou da morte. No entanto, o que torna o sofrimento suportável, e até mesmo transformador, é o significado que atribuímos a ele.
Quando enfrentamos desafios em busca de um objetivo valioso, o sofrimento se torna um sacrifício significativo em vez de uma tortura sem sentido. O autor recorre a exemplos históricos, mitológicos e religiosos para ilustrar como culturas ao longo da história humana reconheceram a importância do sacrifício voluntário, a disposição de abrir mão de algo valioso no presente por algo ainda mais valioso no futuro. Peterson argumenta que essa capacidade de adiar a gratificação e suportar dificuldades por um propósito maior é essencial para uma vida bem vivida. Peterson também sugere que o significado frequentemente reside em assumir responsabilidades. Cuidar de outras pessoas, contribuir para a comunidade, criar algo de valor duradouro, essas são fontes de significado que transcendem o prazer momentâneo. O autor conclui que, paradoxalmente, é muitas vezes ao carregar fardos voluntariamente que encontramos propósito e satisfação genuína, enquanto a busca exclusiva por conforto e conveniência tende a resultar em uma sensação de vazio e insignificância. Regra 8. Diga a verdade. Ou, pelo menos, não minta. Na oitava regra, Peterson aborda as consequências profundas da mentira e do autoengano. O autor argumenta que mentir, mesmo em questões aparentemente pequenas ou triviais, tem efeitos corrosivos tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Cada mentira distorce nossa percepção da realidade e nos afasta um pouco mais da verdade, criando uma espécie de dívida psicológica que eventualmente terá que ser paga. Peterson explica que mentir frequentemente começa como uma estratégia para evitar desconforto imediato ou para obter alguma vantagem de curto prazo. No entanto, uma mentira geralmente leva a outras mentiras para sustentá-la, criando uma teia cada vez mais complexa de falsidades. Com o tempo, essa teia se torna tão intrincada que a pessoa pode perder a capacidade de distinguir o que é verdadeiro do que é falso, comprometendo sua própria integridade e conexão com a realidade. O autor também aborda o autoengano, que considera ainda mais perigoso que mentir para os outros. Quando nos enganamos, negamos aspectos de nossa experiência ou de nossa personalidade que consideramos inaceitáveis ou dolorosos. Esse processo fragmenta nossa psique e nos impede de crescer e aprender com nossos erros. Peterson argumenta que confrontar a verdade sobre nós mesmos, por mais dolorosa que seja, é essencial para o desenvolvimento pessoal e para uma vida autêntica. Peterson conclui que dizer a verdade, ou, no mínimo, não mentir, é um compromisso fundamental com a realidade e com nossa própria integridade. Ele sugere que viver de acordo com a verdade, mesmo quando isso é difícil, fortalece nosso caráter e nos permite enfrentar os desafios da vida com maior clareza e coragem. O autor reconhece que a verdade completa pode ser um ideal inatingível, mas insiste que podemos e devemos nos esforçar para sermos o mais honestos possível, tanto com os outros quanto com nós mesmos. Regra 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Na nona regra, Peterson aborda a importância da humildade intelectual e da escuta ativa na comunicação. O autor argumenta que muitas conversas, especialmente sobre temas controversos, degeneram em debates onde cada parte está mais interessada em vencer o argumento do que em descobrir a verdade. Essa abordagem combativa não apenas prejudica os relacionamentos, mas também nos impede de aprender e crescer. Peterson sugere uma alternativa: abordar cada conversa com a presunção de que a outra pessoa pode saber algo que nós não sabemos. Essa postura de humildade nos abre para novas perspectivas e informações, permitindo um diálogo genuíno em vez de um confronto. O autor enfatiza que isso não significa abandonar nossas próprias convicções ou aceitar acriticamente tudo que os outros dizem, mas sim reconhecer os limites de nosso próprio conhecimento. Uma técnica específica que Peterson recomenda é resumir o ponto de vista do interlocutor antes de apresentar o próprio argumento. Esse exercício nos força a realmente ouvir e compreender a posição da outra pessoa, em vez de apenas esperar nossa vez de falar. Além disso, demonstra respeito pelo interlocutor e cria um ambiente mais propício para uma troca produtiva de ideias. O autor também explora como essa regra se relaciona com a busca da verdade. Peterson argumenta que a verdade é complexa e multifacetada, raramente capturada inteiramente por uma única perspectiva. Ao reconhecer que outras pessoas podem ter insights valiosos que nos escapam, nos tornamos mais capazes de construir uma compreensão mais completa e matizada da realidade.
Essa abordagem não apenas melhora nossas conversas, mas também enriquece nossa visão de mundo e nos protege contra o dogmatismo e arrogância intelectual. Regra 10. Seja preciso no que diz. Na 10ª regra, Peterson explora o poder da linguagem na estruturação do pensamento e na moldagem da realidade. O autor argumenta que a linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas uma ferramenta fundamental para organizar nossa compreensão do mundo e para resolver problemas. Quando somos vagos ou imprecisos em nossa fala, nosso pensamento também se torna nebuloso e ineficaz. Peterson explica que a imprecisão na linguagem frequentemente surge do medo de confrontar diretamente os problemas ou de assumir posições claras que possam ser contestadas. É mais confortável permanecer na ambiguidade, onde não podemos ser facilmente refutados ou responsabilizados. No entanto, essa imprecisão nos impede de identificar e resolver os verdadeiros problemas que enfrentamos. O autor enfatiza a importância de nomear as coisas com precisão, especialmente quando se trata de problemas pessoais ou sociais. Quando conseguimos articular claramente o que está nos incomodando, já estamos a meio caminho de encontrar uma solução. A linguagem precisa nos permite dividir problemas complexos em componentes gerenciáveis e abordar cada um deles de forma sistemática. Peterson também aborda como a precisão na fala está relacionada à honestidade e à integridade. Quando nos expressamos com clareza, assumimos responsabilidade por nossas palavras e nos tornamos mais confiáveis aos olhos dos outros. Além disso, a precisão linguística nos protege contra a manipulação, tanto de nós mesmos quanto dos outros. O autor conclui que desenvolver a capacidade de falar com precisão é um aspecto crucial do desenvolvimento pessoal e da capacidade de navegar efetivamente pelo mundo. Regra 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Na 11ª regra, Peterson faz uma crítica à cultura de superproteção e à tendência moderna de eliminar todos os riscos da vida das crianças, especialmente dos meninos. O autor usa o exemplo de crianças praticando skate em corrimãos e outros obstáculos urbanos como metáfora para a necessidade humana de enfrentar desafios e riscos calculados. Peterson argumenta que, ao tentar criar ambientes completamente seguros e livres de riscos para as crianças, os adultos bem-intencionados estão inadvertidamente privando-as de experiências essenciais para seu desenvolvimento. Quando uma criança pratica skate em um corrimão, ela está voluntariamente enfrentando um desafio que envolve risco físico, mas também está desenvolvendo coragem, resiliência, habilidade e autoconfiança. O autor explica que os seres humanos, especialmente os jovens do sexo masculino, têm uma necessidade biológica e psicológica de testar seus limites e desenvolver competência através do confronto com o perigo controlado. Quando essa necessidade é frustrada por excesso de proteção, podem surgir problemas comportamentais, falta de motivação ou busca por riscos em contextos muito mais perigosos e destrutivos. Peterson estende essa análise para além da infância, argumentando que uma sociedade que valoriza excessivamente a segurança em detrimento da coragem e da exploração torna-se estagnada e frágil. O autor conclui que devemos encontrar um equilíbrio entre proteger as crianças de perigos genuinamente desnecessários e permitir que elas enfrentem desafios apropriados que as ajudarão a se tornarem adultos competentes e resilientes. Em suas palavras, proteger as crianças de todo perigo não é um ato de amor, mas de medo. Regra 12. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. Na 12ª e última regra, Peterson oferece uma reflexão sobre como encontrar momentos de beleza e significado em meio ao sofrimento inevitável da vida. O título aparentemente simples e até trivial, Acaricie um gato ao encontrar um na rua, serve como metáfora para a importância de reconhecer e apreciar pequenos momentos de graça que surgem inesperadamente em nosso caminho. Peterson começa reconhecendo a realidade do sofrimento humano. Doenças, perdas, decepções e, eventualmente, a morte são partes inescapáveis da existência. Quando confrontados com essa realidade, muitas pessoas sucumbem ao desespero ou ao cinismo. No entanto, o autor argumenta que, mesmo nos momentos mais sombrios, existem oportunidades para experimentar beleza, conexão e significado. O autor descreve um período particularmente difícil em sua própria vida, quando sua filha enfrentava uma doença grave e dolorosa. Durante esse tempo de angústia, ele observou como pequenos momentos de alegria,
Como ver sua filha brincar brevemente sem dor, adquiriam uma intensidade e um significado extraordinários. Esses momentos não negavam a realidade do sofrimento, mas ofereciam um contraponto vital, um lembrete de que a vida contém mais do que apenas dor. Peterson sugere que devemos estar atentos a esses momentos de graça, simbolizados pelo gato inesperado que cruza nosso caminho, e permitir-nos experimentá-los plenamente. Isso requer uma presença mental no momento presente e uma disposição para interromper nossas preocupações e planejamentos para simplesmente apreciar o que está diante de nós. O autor conclui que essa capacidade de encontrar e valorizar pequenos momentos de beleza e conexão, mesmo em tempos difíceis, é uma fonte crucial de resiliência e significado. Encerramento e conclusão. No encerramento de 12 regras para a vida, Peterson oferece uma reflexão final sobre a natureza do ser humano, o sofrimento e a busca por significado. O autor retoma os temas centrais que permeiam todo o livro, a dualidade entre ordem e caos, a importância da responsabilidade pessoal e a necessidade de encontrar significado em meio às dificuldades inevitáveis da vida. Peterson enfatiza que assumir responsabilidade pessoal não é apenas um fardo, mas também um caminho para uma existência significativa. Ele argumenta que, ao enfrentar voluntariamente os desafios da vida em vez de evitá-los, desenvolvemos a força e a resiliência necessárias para suportar o sofrimento inevitável e encontrar propósito. O autor sugere que essa postura de responsabilidade e coragem é o verdadeiro antídoto para o caos que ameaça constantemente nos engolir. O autor também aborda a natureza do ser, recorrendo a conceitos filosóficos, psicológicos e religiosos para explorar o que significa ser plenamente humano. Peterson sugere que os seres humanos ocupam uma posição única, capaz de mediar entre o caos e a ordem, entre o conhecido e o desconhecido. É nessa mediação, nesse equilíbrio delicado, que encontramos nosso lugar mais autêntico. Peterson conclui com uma nota de esperança e possibilidade de redenção. Mesmo nas circunstâncias mais sombrias, argumenta ele, existe a possibilidade de escolha, de significado e de crescimento. O autor nos lembra que as 12 regras apresentadas no livro não são fórmulas mágicas ou dogmas rígidos, mas princípios orientadores que podem nos ajudar a navegar pela complexidade da existência com um pouco mais de sabedoria e propósito. Agradecimentos. Na seção de agradecimentos, Peterson reconhece as muitas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do livro e para sua jornada pessoal e profissional. Ele expressa gratidão à sua família, especialmente sua esposa Tammy, por seu apoio constante durante os períodos difíceis que enfrentaram juntos. O autor também agradece a seus pais por terem lhe proporcionado uma base sólida e valores que continuam a guiá-lo. Peterson reconhece seus mentores acadêmicos e intelectuais que influenciaram seu pensamento, bem como seus colegas na Universidade de Toronto e em outros círculos acadêmicos. Ele também expressa gratidão aos muitos pacientes que atendeu ao longo de sua carreira como psicólogo clínico, cujas lutas e triunfos o ensinaram lições valiosas sobre a resiliência humana. O autor agradece especialmente aos milhares de pessoas que apoiaram seu trabalho através de plataformas como YouTube, Patreon e redes sociais, permitindo que ele se dedicasse à escrita e à divulgação de suas ideias. Peterson reconhece que o livro não teria sido possível sem esse apoio público sem precedentes. Por fim, Peterson expressa gratidão aos editores, revisores e todos os profissionais envolvidos na produção do livro, reconhecendo o trabalho meticuloso necessário para transformar suas ideias em uma obra publicada. Ele conclui os agradecimentos com uma nota de humildade, reconhecendo que qualquer sabedoria contida no livro é resultado de uma longa tradição de pensamento e experiência humana da qual ele é apenas um participante.